Bom dia, crianças, tudo bom? Mais uma aula chegando no nosso caderno pedagógico, aula de língua portuguesa número 6. E nós vamos falar hoje sobre poemas de novo, né? Vamos relembrar então o que é o poema, né? A definição de poema está aqui no quadro, na nossa parede quadro, para vocês verem. Deem uma lida, né? Poema nada mais é do que o conjunto de versos que formam a estrofe, né? As estrofes, elas são intercaladas, ou seja, o conjunto de versos, depois eu solto um espaço, solto uma linha e faço uma outra estrofe, um outro conjunto de versos, até compor todo o poema. E lembrando que o poema tem também, né, ou não, ele pode ter, na maioria dos casos, a rima, que é a terminação dos sons iguais nos versos, ou seja, a palavra final de cada verso vai rimar com uma outra palavra, que pode ser alternado ou pode ser emparelhado, tá bom? Então, quando é alternado, é assim, ó. O primeiro verso rima com o terceiro, o segundo verso rima com o quarto. Quando é emparelhado, o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto. Emparelhado é de par em par. Alternado é tem um verso, tem outro verso. Aí no terceiro verso rima com o primeiro, o segundo verso rima com o quarto. Aí é alternado, estou alternando as rimas. Tá bom, crianças? Bom, para poder compreender essa aula, na verdade, sobre compreensão do poema, o que o poema quer dizer, o que o poeta quis dizer no poema. A gente primeiro tem que conhecer a estrutura do poema, né? A gente olha para o poema, a gente observa primeiro, lê o título e observa a estrutura, né? Quantos versos que tem o poema, quantas estrofes. Aí eu faço primeiro uma leitura branca, né? Eu leio para mim mesmo. Pode ser uma leitura em voz alta para poder perceber a sonoridade, a musicalidade dos versos, aonde eles se encaixam, aonde eles rimam. Depois eu vou buscar a ideia principal do poema, porque o poema é um texto, né? É um texto literário também, né? Só que é escrito em versos, escrito em versos. Então a gente tem que ver o que o poeta quis, qual que foi a ideia principal. Se foi amor, se foi natureza, se foi saudade, se foi felicidade, se foi homenagem a alguém, né? Se foi um bicho, tá? Então existe uma ideia central. E partindo da ideia central, a gente começa a entender quais são os sentimentos, o que o autor do poema quis dizer através desse poema, tá certo? Então vamos agora começar a trabalhar as nossas atividades do caderno pedagógico. Vamos lá? O poema que se apresenta para vocês se chama O Cavalo Alado. Aí vocês têm a definição do que é o cavalo alado, né? É uma figura mitológica. É um cavalo que tem asas, certo? É um cavalo alado, tá bom? O nome da poesia é Cavalo Alado. O autor da poesia está lá embaixo, no rodapé da ilustração, ó, debaixo da ilustração. É o Elias José. Vamos ler juntos? Vamos ler. O Cavalo Alado. O cavalo alado não come grama, não come milho, só come flor. Come flor devagarinho, de mansinho, com carinho e amor. No gesto de comer, alegra o seu viver e põe na vida toda a emoção. Sabe ele quer no chão, mais que flor ou comida colorida, a fonte da vida e do amor. E continua risonho, comendo a vida, comendo o sonho, comendo flor. Prestem atenção, né? O cavalo alado é uma figura mitológica. E se ele é uma figura mitológica, ele já é uma figura que não existe, né? Uma figura que existe só nos sonhos do poeta, né? O que o eu lírico está dizendo? Está falando da simplicidade nesse poema, né? Da forma como se enxerga a vida. Vamos percebendo nos versos a forma como ele apresenta o cavalo alado e de que forma o cavalo alado se comporta em comer a flor, em comer o sonho. Não é isso? Então vamos responder a questão de número 1. Essas questões a seguir têm a ver com a estrutura do poema. Quantas estrofes há nesse poema? Poema é o conjunto, estrofes é o conjunto de versos. Então conta aí quantos conjuntos de versos que tem e responda quantas estrofes, tá bom? Letra B. Copie da quarta estrofe as palavras que rimam.
A quarta estrofe começa em sabe ele quer, no chão. Essa daí é a quarta estrofe. Vai até e do amor. Essa aí é a quarta estrofe. De acordo com o poema, como deve ser o lugar onde o cavalo alado vive? Então, imagine só como que é esse lugar. É um lugar de sonho, de fantasia, é um lugar imaginado, é um lugar real, ou é um lugar que existe só nos sonhos do poeta? Ao ler este poema, podemos perceber que o autor quer transmitir o sentimento de quê? Alegria, tristeza, melancolia ou desânimo. Escolham aí uma palavra que você acha que se encaixa melhor. E para justificar a palavra que você achou que cabe aí, você vai ter que copiar um trecho do poema que justifica a escolha da palavra que você fez, tá bom? A questão de número 2 está dizendo assim, no início do poema é comentado sobre a alimentação do cavalo alado. De forma geral, na realidade, os cavalos se alimentam de quê? Ou seja, os cavalos se alimentam da forma como ele é apresentado aí no poema, ou os cavalos se alimentam de outra coisa? Que outras coisas são essas? E o cavalo alado descrito no poema se alimenta de quê? Aí já é em relação àquilo que o cavalo está comendo ali no poema, tá? Aí vocês vão ter que descrever aí de que ele se alimenta. No poema está escrito, tá bom? Questão de número 3. Marque um X na alternativa correta. A forma como o cavalo se alimenta da flor transmite a ideia de quê? Agitação, rapidez, tranquilidade ou força? O cavalo alado, vamos voltar lá, ó. Não come grama, não come milho, só come flor. Come flor devagarinho, de mansinho, com carinho e amor. Então, já está respondido, né? É com agitação? É com rapidez? É com tranquilidade ou é com força? Letra B. O poema traz situações vividas pelo cavalo da forma singela e emocionante. Cite um trecho do poema em que isso fica bastante evidente. Situações vividas pelo cavalo de forma singela, de forma simples. Então você vai citar trechos aí do poema que justifiquem essa resposta. Bom, essa aula serviu para que vocês relembrassem como é que é feita a estrutura do poema, né? O poema é composto de versos, estrofes, rimas. Essas rimas elas podem ser emparelhadas ou elas podem ser alternadas, ou seja, emparelhadas rima com a primeira rima com a segunda, a terceira rima com a quarta. A alternada é a primeira rima com a terceira, pulando uma, e a segunda rima com a quarta, tá bom? E também, né, aprendemos um pouco como se interpreta o poema, como se faz a leitura das intenções do autor ao escrever o poema, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Procurem outros versos do Elias José no Google. Deem um Google aí e procurem assim, ó. Poesias de Elias José. Façam isso como exercício. Leiam algumas poesias em voz alta para você mesmo ou para a mamãe e para o papai em casa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aguardo vocês cheio de ânimo para a nossa próxima aula que já vai começar na sequência, tá bom? Um abraço, até lá!